Fala galera, estamos ao vivo aqui no YouTube para falar do nosso tema. Nosso tema será materiais e durabilidade. Beleza? Vamos falar sobre materiais e durabilidade. Eu vou dar alguns avisos aqui antes de iniciarmos essa live. Você pode já ir colocando aí nos comentários suas dúvidas, sugestões para próximas lives. O nosso tema é voltado a um esquenta que eu estou fazendo. Esse esquenta é um esquenta de lives antes do nosso evento Ascensão Estrutural, certo? Que vai acontecer muito em breve. Então você que está participando dessa live aqui, você vai ter acesso a várias lives antes do nosso evento. São lives específicas com temas importantes do dia a dia do calculista de estruturas residenciais de alto padrão. Então, você vai ter acesso a várias lives, vários temas, até chegar o dia oficial do nosso evento. Se você estiver cadastrado em um dos nossos grupos VIPs, aí o que acontece? Você vai ter acesso às gravações dessas aulas específicas até a data do nosso evento. Nós vamos falar sobre diversos temas que fazem parte do dia a dia, e inclusive você pode escolher algum tema, você pode comentar. Comenta aí para mim um tema relacionado a projeto estrutural de residências que você gostaria de aprender. Um tema que você tem dúvida quando você foi fazer um projeto estrutural. Um tema que você tem interesse em aprender, mesmo que você ainda não faça projeto estrutural, mas você tem curiosidade. Vai comentando no chat, porque esse tema pode ser um futuro tema para uma próxima live nossa. Tá bom? Então é o seguinte, vou dar alguns avisos para a gente iniciar essa aula. Vou dar alguns avisos aqui. E o aviso é o seguinte, primeiro aviso. Preparei um material, um conteúdo para dar aqui direto. O que é que eu vou fazer? Eu vou falar diretamente, vou soltando o conteúdo, vou me concentrar no conteúdo que eu preparei aqui para vocês. E aí, vocês podem comentar no chat a qualquer momento, que conforme eu for dando conteúdo, eu vou respondendo ou no chat, ou via áudio, ou no final da aula, vai comentando aí, vai interagindo. Já aperta o like também. Se você apertar o like no YouTube, ele funciona da seguinte forma. Quando você clica no like, ele vai entregar esse vídeo aí para mais pessoas, e aí a gente vai conseguir fazer mais conteúdos aqui para vocês. Então os comentários vão funcionar da seguinte forma, comenta no chat a qualquer momento e comenta também, aproveita que está iniciando, comenta aí um dos temas que você gostaria de aprender sobre projeto estrutural de residências em concreto armado. É o seguinte, essas lives que nós estamos fazendo são lives de esquenta do evento principal, que vai acontecer bem em breve. Nós estamos passando os cronogramas das lives, os cronogramas do evento lá dentro do grupo VIP. Se você ainda não está inscrito no grupo VIP, é simples, aqui abaixo do vídeo tem um link, você vai clicar, vai cadastrar seu e-mail e vai entrar no grupo VIP do WhatsApp para poder se inscrever no evento e ter acesso às lives de esquenta, as gravações dela, e também a live no dia. Inclusive alguns materiais que nós vamos distribuir daqui até o evento principal. Certo? Então a live só vai ficar disponível para quem está no grupo VIP. O tema dessa aula, nós vamos falar sobre durabilidade de estruturas em concreto armado. Então vamos começar falando principalmente sobre a classe de agressividade. Aqui, nós temos a nossa classe de agressividade, que é um item que vem da norma, tá bom? Da NBR 6118. Esse item da norma, ele trata sobre a classe de agressividade ambiental, dividindo ela com alguns fatores, de acordo com alguns fatores, com alguns elementos que eu vou comentar aqui para vocês. Então vamos lá. Você tem a classe de agressividade ambiental 1, classe de agressividade ambiental 2, A3 e A4. Então imagina que você recebeu um projeto de arquitetura para fazer o desenvolvimento de um projeto estrutural. A primeira coisa que você tem que entender para definir a classe de agressividade ambiental é se essa estrutura ela está localizada, certo? Em uma área rural ou
é um tipo de estrutura que está em área submersa, ou, por exemplo, uma área urbana, a cidade, ou em uma área marinha, no porto, por exemplo, próximo ao porto, área industrial, área que tenha respingos de maré, muita maresia. Isso é a localização da edificação. Então, existe a classificação geral do tipo de ambiente para efeito do projeto. Quem vai definir a classe de agressividade que você vai utilizar no projeto é justamente a localização dessa edificação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará é uma cidade litorânea, onde no perímetro da cidade nós temos várias praias. Tem a Praia do Futuro, tem a Praia de Iracema, tem outras praias ao longo do litoral e também cidades que são metropolitanas, vizinhas a Fortaleza, que tem também contato com o mar. Esse tipo de estrutura, temos, por exemplo, o bairro Meireles. Meireles é um bairro em Fortaleza que fica praticamente ali na praia de Iracema, certo? A praia de Iracema fica no bairro Meireles, no bairro Mucuripe. Esse bairro, o que acontece com ele? Ele está muito próximo ao mar. E a maresia aqui na cidade de Fortaleza ela é muito forte. Então, se você for fazer uma residência, uma edificação próxima a essa região, ou ela vai ser ali a classe de agressividade 3, que tem um risco de deterioração da estrutura grande, ou vai ser uma classe de agressividade 4, que tem uma agressividade muito forte e um risco de deterioração da estrutura elevado se estiver muito próximo com respingos de maré. Então, a gente já entendeu que o que define ali essa classe de agressividade é o posicionamento da localização da edificação. Só que isso às vezes causa algumas confusões. Por exemplo, no centro de uma grande cidade, tirando como exemplo Fortaleza, o centro de Fortaleza, ele já é um pouco distante ali da praia, não muito, mais, digamos, 4, 5 quilômetros você começa a entrar no centro, certo? O centro, ele é uma área que nós chamamos uma área que tem uma área urbana, tem prédios muito próximos. Seria uma área urbana, uma classe de agressividade 2. Porém, você tem que entender, será que esse centro ele é muito próximo à praia? A uma área que seria área 3, área 4? Então, não quer dizer que só porque é no centro vai ser classe de agressividade 2. Outros itens que definem a classe de agressividade de uma edificação por exemplo, a questão dos gases que são emitidos. Existe um estudo, Fortaleza, que um engenheiro lá da UFC fez um estudo, e esse estudo, se não me engano, é da UFC, ele fez um mapeamento da emissão de gases ao longo dos bairros de Fortaleza, e ele chegou à questão do nível de classe de agressividade para cada região. Entendeu? Não existe ainda esse estudo na norma, né? Mas dizem que em breve pode ser que tenha um estudo assim mais bem trabalhado para você definir essa classe de agressividade. Aqui em Fortaleza também nós temos um loteamento chamado Alphaville. Na realidade, esse loteamento é Eusébio, que é uma região metropolitana, mas muito próximo de Fortaleza. Porém, ele é um pouco isolado, ele não é no centro de uma grande cidade. Ele é um loteamento são vários loteamentos, centenas de lotes. Só que quando você entra num loteamento desse, você não tem ônibus trafegando a todo momento, você não tem um alto tráfego de carros, de veículos, fazendo com que tenha grande emissão de gás, você não tem indústrias. Então, esse determinado item você poderia até considerar classe rural, insignificante, que seria uma classe de agressividade 1. Mas, como nós trabalhamos comentando no tema de residência de alto padrão, ele diz respeito à durabilidade. E o usuário de residência de áreas padrão, o cliente, ele quer uma estrutura com alta durabilidade. Quanto maior você definir aí a classe de agressividade, maior vai ser a durabilidade na sua estrutura, porque, por exemplo, você vai aumentar o FCK. Você vai ter que aumentar os cobrimentos da sua estrutura de concreto armado. Então, acontece que... O que acontece? Acontece que, muitas das vezes, você vai olhar para uma estrutura, para uma localização e pensar, olha,
aqui é uma classe urbana, da classe de agressividade 2. Porém, para esse tipo de estrutura, como é uma estrutura muito, digamos, complexa, com vários balanços, eu preciso ter uma durabilidade melhor para não correr risco. Então eu vou usar, por exemplo, um FCK 30. Só que isso depende de você como calculista, como usuário, definir. A norma ela vai dar orientações e você tem que interpretar e colocar no seu projeto. Vai depender o quão conservador você é ou não. Então eu vou dar um exemplo para uma classe de agressividade 2 numa área urbana com um risco de deterioração pequeno, agressividade moderada, para a gente definir qual seria o FCK, que é a resistência à compressão do concreto, que seria utilizado nesse tipo de residência, certo? Então, tem algumas informações nesse material que está sendo apresentado, que é uma informação da norma, complementares, como a questão de microclima, a questão de classe de agressividade em obras em regiões de clima seco. O material está aí, qualquer coisa você dá um pause, qualquer coisa você dá uma procurada na norma e lê ele com calma para complementar os seus conhecimentos. Então, definindo uma classe de agressividade 2, nós temos uma relação água-cimento, que tem que ser menor que 0,60, ou uma relação água-cimento que tem que ser menor que 0,55 se for concreto protendido, nós estamos falando de concreto armado. E a classe de concreto, para o concreto armado, para a classe de agressividade 2, tem que ser maior ou igual a 25. Éder, então eu, como calculista, eu quis fazer uma abordagem mais conservadora para a minha estrutura bem complexa, com vários balanços, com subsolo, com contenção, e eu quis colocar um FCK de 30. Eu estou errado, sendo que minha classe de agressividade é 2? Não, por quê? Porque a norma informa que é maior ou igual ao FCK de 25. Então não quer dizer que se você colocou um FCK de 30, que está errado. Está correto, está atendendo a norma e vai ter uma durabilidade maior, porque os cobrimentos eles vão variar também conforme essa questão, certo? Então, o que é que nós entendemos até aqui? Que a classe de agressividade ela vai ser definida de acordo com a localização do projeto que vai ser executado. E que o FCK ele vai ser definido conforme a classe de agressividade. Então, você tem que ter tem que fazer um estudo detalhado da região de onde vai ser executada a estrutura para definir o melhor FCK. Se vai ser 25, se vai ser 30. Isso nós estamos falando de concreto armado. Definindo um FCK de 25 para a sua estrutura, aí nós vamos aqui na parte do cobrimento. O que acontece? O cobrimento ele vai variar se é concreto armado ou protendido. Nós estamos falando de concreto de armado, é o tipo de estrutura. Qual é o componente? Vai variar também. Se você vai fazer uma laje, uma viga, um pilar, ou se são elementos estruturais que estão em contato com o solo. Então, como é que funciona? Definindo nossa classe de agressividade 2, nós vamos ter para lajes um cobrimento de 2,5 centímetros ou 25 milímetros. Para viga e pilar, concreto armado, um cobrimento de 3 centímetros. E para elementos estruturais em contato com o solo, também vamos ter 3 centímetros. Show de bola. Então, quer dizer que para todos os elementos nós vamos ter 3 centímetros, mas para as lajes nós vamos ter 2,5 centímetros. Se fosse uma classe de agressividade 3 ou 4, próximo ao mar, então eu iria aumentar esses cobrimentos para 4 ou 5 centímetros, conforme a classe de agressividade 3 ou 4, falando dos elementos. E para a laje seria 3,5 classe de agressividade 3 e 4,5 classe de agressividade 4. Show de bola. Para concreto protendido, essas informações elas são... você tem que fazer outras considerações, porque o cobrimento é diferente. Agora existe um detalhe que a norma ela fala sobre esse cobrimento. No trecho dos pilares em contato com o solo, junto a elementos de fundação, ou seja, ele está falando dos pilares que está em contato com o solo, em contato com a fundação, deve ter um cobrimento nominal maior que 4,5 centímetros. Então, o que acontece? E na fundação? Bom, na fundação, você vai colocar 3 centímetros no fundo da fundação, você ainda vai ter um lastro de concreto de 5 a 10 centímetros.
Então, quanto maior essa espessura, essa proteção da armadura, você também vai ter uma dificuldade depois de futura manutenção, numa investigação desse tipo de estrutura. Então, alguns calculistas eles tomam essa definição de 4,5 cm para usar também na fundação, certo? Só que a norma ela não fala sobre isso, ela diz que é o trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação. Então, cabe a você, como calculista, escolher qual o mínimo de cobrimento que você vai usar. Se seria 4,5, se seria 3 na fundação, mas nos pilares seria 4,5. Ele não está comentando na viga, ele está falando em contato com a fundação. A viga está em contato com o pilar. Então, a viga, nesse caso, seria 3 centímetros. Beleza. Então, para que serve o cobrimento numa estrutura de concreto? Na estrutura de concreto, o cobrimento ele vai ajudar na proteção da armadura que estaria, se não tivesse o cobrimento, em contato com o ambiente, podendo sofrer corrosão, certo? Então, o cobrimento ele vai ajudar nessa proteção, a camada de proteção do concreto para a armadura também. É uma das funções dele. Então, por exemplo, é importante você definir a classe de agressividade. Por quê? Porque isso também vai impactar lá onde você for verificar a fissuração das suas estruturas. Uma estrutura de concreto ela pode fissurar? Será que a estrutura de concreto pode fissurar? Comenta aí para mim no chat se pode fissurar. Tá bom? Isso pode ser um tema de uma próxima aula. Agora, se fissurar, qual é a fissura que ela pode suportar, que você pode permitir no seu projeto? Isso vai depender da classe de agressividade, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, no programa de cálculo estrutural, como é que é apresentado esses itens de materiais e durabilidade e como é que é apresentado as características que você coloca no programa em relação ao cobrimento. Então aqui, ó, estou com o programa. Eu vou vir aqui nessa aba de estrutura e procurar o comando aqui de projetos, materiais e durabilidade. Ele vai abrir para mim no projeto uma aplicação que eu posso estar escolhendo, né? O projeto inteiro ou parte do projeto. Então, por exemplo, quer dizer que se eu colocar por pavimento, eu poderia escolher modificar o FCK só de um pavimento? Sim. Quer dizer que se eu quiser colocar um FCK só nas vigas de 25 e nos pilares FCK de 30 no projeto, eu poderia? Sim, o programa permite. Agora, para estruturas residenciais, o que eu oriento é que você trabalhe com uma forma padronizada. Por quê? Muitas dessas obras elas são executadas, sabemos, sem o acompanhamento de um engenheiro todos os dias na obra, de uma equipe técnica. Então, isso pode dar muito margem para erro. Apesar da gente saber que isso já é errado, mas dá margem para erro. Então, quanto melhor você conseguir padronizar a sua estrutura, mais chances vai ser de lá na frente acontecer problema. Por quê? Porque vai ser mais fácil a interpretação do projeto, vai ser menos passível de discussão. Então, por exemplo, você vem nessa aba em geral e aí você vai escolher sua classe de agressividade. Como nós escolhemos no nosso exemplo fictício a classe de agressividade 2, ela seria uma classe de agressividade 2 moderada. Tá bom? Inclusive até a dimensão do agregado você pode definir. Aqui são as aberturas relacionadas à fissura. Eu não vou falar sobre esse item agora, mas poderia ser um item de fissuras, pode ser um item de uma aula exclusiva sobre esse tema. E aí nós temos aqui os cobrimentos referente a cada item e temos também a classe de agressividade. Por exemplo, eu posso aqui colocar as vigas, vou colocar, por exemplo, viga 25, pilares 25, lajes 25, aí fundações, vou colocar 30 o FCK. Qual é a diferença? O que acontece isso no canteiro de obra? Né? O que isso implica no canteiro de obra, essa mudança? No canteiro de obra, isso implica o seguinte, você vai ter que ter um traço de concreto para a fundação e o traço para os elementos da superestrutura diferentes. E aí isso eu acredito que pode dificultar ou pode fazer com que a equipe faça errado na obra. Né? E ainda tem aquelas questões, por que você não fez um traço só para padronizar?
Entendeu? Então, qual é a orientação? Definimos lá o FCK de 25, então vamos manter todas as peças no FCK de 25. E reservatório, tem contato com a água. Aí aqui é outra situação, a gente não está comentando sobre esse item, que seria um item específico. A gente não está comentando reservatórios, piscinas, tá bom? A gente está falando da estrutura convencional, sapatas, vigas, pilares e lajes. E aí você define o cobrimento. Cobrimento de peças externas. Seria os elementos que ficam na periferia, que tem um contato ali com o ambiente, que ficam na fachada. Os elementos de cobrimento interno seriam as peças internas, dentro de um quarto, dentro de um banheiro, na parte interna da edificação. Essas considerações você vai preencher 3 centímetros, porque o FCK é 25, classe de agressividade 2. Em contato com solo, vigas, como eu comentei pela interpretação, é 3 centímetros. Pilares, 3 centímetros dentro da edificação, mais em contato com solo, 4,5 centímetros. Já as lajes, 2,5 centímetros. E aqui você coloca lajes em contato com solo, 3 centímetros. Por exemplo, o radier, que é uma estrutura que está em contato com o solo, é a própria fundação. Você poderia colocar 4,5. Eu comentei, não quer dizer que é proibido você colocar um comprimento maior. Quer dizer que tem que ser no mínimo 3 centímetros. E agora em contato com o solo, se ele fala 4,5 centímetros e você quer usar essa adoção aqui para o radier, eu oriento que você coloque. Colocaria até 5, porque fica mais fácil na execução da obra, tá certo? Quando você abre o programa e você escolhe a classe de agressividade, ele já vem ali com um padrão mínimo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, pilares. Eu vou colocar em contato com o solo 3 centímetros. Aí ele informa um aviso que vai aparecer um problema. E esse problema você tem que olhar nos detalhes. E aí ele vai informar, pilares, cobrimento de peças em contato com o solo insuficiente para a classe de agressividade. Entendeu? Aí ele dá um aviso e você coloca que ele vai resolver o aviso. Agora veja que na fundação ele não falou sobre esse aviso, né? Vou colocar a fundação 3 e ver o que ele fala. Opa! Vamos colocar aqui, olha, diferente do que eu falei. O software ele reconheceu que o cobrimento de peça em contato com o solo é insuficiente para a classe de agressividade. Ele fez a alteração 4,5. Então, ele considerou o software que é 4,5. Vamos olhar o radier. Sapato aqui, né? 4,5. E o radier ele não mostra o problema. Tá bom? Então, estranho. Como é que ele não mostra o radier e mostra a sapato? Porque os dois são fundação. Isso é interpretação, não quer dizer que está errado. Eu falo isso, pessoal, porque já conversando com calculistas extremamente experiente, né? O pessoal já de cabeça branca, que já escreveu vários livros. Ele mesmo informou, um dos calculistas, não vou citar o nome, mas ele me disse, olha, isso é uma interpretação. Na minha concepção, eu mesmo não coloco na sapata 4,5, porque já ainda tem o próprio concreto magro, entendeu? E dificulta a investigação também, a gente chegou nessa conclusão lá. Mas estão as especificações. Outra coisa, aqui também, não é o tema dessa aula, mas aqui você pode definir as bitolas, já aproveitando a tela para mostrar. Vigas. Se eu clicar em vigas, as bitolas longitudinais e as transversais. As longitudinais são a armadura principal, as transversais são de estribo. Essa aqui está desabilitado 16 e 20 milímetros. O que quer dizer? Quer dizer que 16 e 20 milímetros estão desabilitados porque não vai, quando processar a estrutura, ele não vai calcular para a armadura de 16 nem de 20. Se eu quiser desabilitar 12,5, ele desabilita também. Então, tá faltando ferro de 6,3 na região. Você clica aqui já e desabilita e ele não calcula com ferro de 6,3. Transversais são os estribos. E aqui você vai ter o estribo mínimo e os demais, tá bom? Então, todos os elementos ele vai estar aqui dessa forma. Ok. Ele pergunta se você quer continuar com o problema, a questão do tubulão. Vou dizer normal. A estrutura está processada, mas como é que a estrutura apresenta um cobrimento? Vamos lá. Eu vou pegar aqui na minha estrutura as vigas do térreo. Vou abrir as vigas do térreo.
E vamos, por exemplo, vou pegar essa viga V1 e olhar... Não, vou pegar essa daqui, ó. V3. E vou olhar o detalhamento dessa viga. No detalhamento dela, o que ele apresenta? Ele apresenta que é uma viga de 40 por 15, tem 3 ferros, 3 armaduras longitudinais na parte superior e na parte inferior. E tem o próprio estribo. Agora veja, o estribo 9 centímetros é essa base do estribo. O que quer dizer que essa base do estribo 9 centímetros? Quer dizer justamente que ele está descontando dos 15 centímetros da viga, 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro, que é a diferença, o cobrimento justamente da face da estrutura de concreto com a armadura. 3 centímetros com 3 dá 6, mais 9, 15. Nessa parte do mesmo jeito, 40. Entendeu? Então ele faz dessa forma. Quando ele faz essa viga daqui, ó, 399, ó, tá vendo? Ó? Ele também considera que essa armadura ela não vai chegar até a face da estrutura que está ancorada. Ela está descontando o cobrimento. Beleza. Show de bola. Então, vamos verificar agora os pilares. Vou pegar um pilar desse, ó. Só um pilar, a gente vai verificar toda a estrutura dele, para saber como é que ele tratou o cobrimento na área enterrada e na área que está em contato com o solo enterrado e na área que não está, né? Vamos lá. Pilar térreo em contato com o solo, ó. O que ele fez? Ele considerou aqui, né, o pilar, nesse caso, o pilar de 20. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tem que pegar pilares emprumadas. Pegar a aprumada completa do pilar, para ficar mais fácil a análise. E aí ele, quando você clica em calcular, ele calcula. Vai processar para chegar na armadura desse pilar. Tá bom? Então vamos lá. O que ele fez? Ó? Nesse caso, né? Nesse caso, ele está apresentando um estribo de 14 para uma largura de 20. E um estribo de 24 para a largura de 30. Ele está descontando, justamente, está descontando, né, os 3 centímetros de cada lado. Já no pilar que está enterrado, né, que é essa seção, nesse caso aqui era para estar descontando também. Ou seja, aqui era para dar um valor menor, que seria 20 menos 4,5 de cada lado, que seria o comprimento dessa seção que está enterrada, né? Que é este pilar aqui. Tá bom? Por que ele não está mostrando? Aqui o ambiente desse pilar tem que ser em contato com o solo. Né? Nós estamos analisando esse pilar aqui, ó. Colocar em contato com o solo. Ok. Aí eu vou voltar lá em pilares. E vamos agora novamente colocar o detalhe dele para verificar. Ó. Então agora ele apresentou o cobrimento de 4,5 para cada lado e 11 centímetros. Por quê? Porque no programa não estava configurado que era um pilar que está em contato com o solo. Quando ele está em contato com o solo, ele vai colocar o cobrimento de 4,5 centímetros. Então já no detalhamento ele faz de forma automática. Agora entenda, uma pequena percepção na forma de interpretar o projeto foi percebido que não estava configurado de forma correta. O software ajuda no detalhamento? Ajuda, porque ele faz muito rápido. Tá vendo? Ele calcula muito rápido. Mas você tem que ter uma sensibilidade estrutural. É o que nós dizemos. Por que você faz uma pós-graduação em estruturas de concreto? Para você
estudar várias disciplinas focadas em estrutura de concreto armado, mas na realidade você não vai fazer o cálculo à mão. Você pode fazer? Pode fazer à mão. Você tem a opção de criar suas planilhas, mas o que você vai mais ganhar aí é uma sensibilidade estrutural, de entender que aquele valor ali pode ser melhorado, que não está coerente, que falta alguma configuração no software para poder dar um resultado 100% correto. Então, esse foi o tema que nós separamos para falar sobre a nossa questão de durabilidade no concreto. Durabilidade. E é um tema que eu acho interessante, porque é uma das questões iniciais do projeto que você tem que definir. Principalmente se você trabalha com estruturas ou estruturas residenciais de alto padrão, que você tem que definir isso muito bem detalhado para quando for na execução. Tá certo? Então, galera, é o seguinte. Gostei dessa live. Essas lives antes do evento são lives que eu quero fazer rápidas, não quero durar muito tempo. Quero fazer lives no máximo 30 minutos. E eu já estou anotando os temas que comentaram no chat. Já estou avaliando aí para futuros temas. Só que é o seguinte. Para você ter acesso a as gravações dessas aulas, para você ter acesso a todas as lives que nós vamos fazer antes do evento principal, e o evento principal, eu vou já falar o que nós vamos aprender no evento principal, mas para você ter acesso a essas lives com temas específicos, inclusive temas que vocês vão solicitar, você tem que estar inscrito no grupo VIP do WhatsApp, a descrição está aqui abaixo do vídeo. Se você já está inscrito, é só você permanecer, mesmo que a gente vai mandar muita mensagem, é porque as mensagens são importantes, não se preocupe, porque quando mandarmos mensagem no grupo VIP, é porque são mensagens importantes para você ver. Tá certo? Eu vou deixar também o link de descrição dessa aula aqui. Vai ficar salva na descrição do grupo para você poder acessar até a data do evento. Clica aqui, cadastra teu e-mail, entra no grupo VIP, se cadastra no link aqui da descrição para você poder ter acesso a todo o material desse intensivão, que vão ser diversas aulas. No dia do evento oficial, nós vamos separar 2 aulas principais. São aulas ali de 2 horas ou um pouquinho mais, aulas densas, pesadas, mostrando o roteiro do cálculo estrutural. É o passo a passo para você desenvolver o projeto estrutural de uma residência em todas as suas etapas. E aí você vai sair desse evento com o roteiro na sua cabeça, com suas anotações e entender como é que funciona o cálculo do projeto estrutural. O projeto estrutural é uma área que, se você dominar, você consegue viver de projeto estrutural. Ou se você já trabalha em alguma empresa, você consegue ter uma renda extra, fazer ali um projeto 2 por mês, já vai dar uma renda bacana extra para você, tá bom? Você só precisa ter o roteiro do cálculo estrutural para poder desenvolver. Se você não tiver, sempre vai ficar faltando uma peçazinha no quebra-cabeça, como eu mostrei aqui no software. Então você tem que dominar todas essas etapas. Ficamos por aqui com essa aula, tá certo? Te aguardo nas próximas aulas. Fica atento ao grupo VIP, que durante essas semanas aí nós vamos ter diversas aulas e nós vamos enviar lá a programação da próxima aula, os próximos temas, que inclusive pode ser escolhido por vocês. Tamo junto, deixa o like aí no YouTube. Bora pra cima!